Eu era síndico do meu prédio. Caraca. Eu... Pessoa quando ela não tem o que fazer... Brincadeira, tá? Vou falar isso porque vai que um síndico tá assim. Porque eu vou te falar. Ser síndico é uma responsabilidade do caramba. É muito difícil, só que... O polícia. Polícia gosta de arrumar problema, né, cara? Polícia, isso tá na veia, né? Então, assim... Então, eu pensei assim, poxa, eu sou polícia, então eu já tô acostumado a lidar com problema. Então, um problema a mais, um problema a menos, vai ser tranquilo pra mim. E aí eu era síndico, eu era sócio de uma empresa de terceirização, eu fazia estágio também no escritório de advocacia, tava fazendo TCC, então assim, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Então até a gente tava conversando sobre isso agora, do que o mundo tá nos acelerando aos poucos, né? Então, eu fazia isso tudo e não estudava, não pensava assim, e já era polícia. E não pensava em... Era nível médio na época? Não, era nível superior. Nível superior, e aí, só que aí antes de fazer esse concurso, né, a gente conseguiu, eu fiz bacharel em teologia. Eu me formei em teologia lá em... Qual igreja, já perguntar? Hoje eu sou da comunidade cristã Videira, aqui em Brasília. Mas eu não era cristão convertido até chegar em Brasília. Eu era católico lá em Santa Catarina, né? E aí foi uma oportunidade que a gente fez, a gente criou para que a gente conseguisse ter um nível superior em tempo pra gente entrar na polícia na época, né? Pode fazer teologia? Porque era um curso que era mais rápido e a gente conseguiria, porque o edital ele teria várias, além de ter várias fases, ele previa que, porque como era o primeiro de nível superior, ele já estava prevendo que a pessoa não tivesse o diploma na época, ela podia ir para a última turma. Hoje se pede final de fila, né? Mas era automático. Se ele não fosse, já direto ele já ia para o final da fila. Não precisava pedir o final de fila. Nossa. Então foi tendo essa oportunidade. Então, como eu sabia que em 2 anos eu conseguia me formar, então assim que eu me inscrevi no concurso, eu já logo iniciei a faculdade, para conseguir terminar em tempo de entrar, né, na Polícia Militar. Quantos anos? 2 anos de faculdade? Foi 2 anos. Aí você fez teologia. Gostou do curso? Ou e aí eu foi loucura? Cara, assim, hoje eu me arrependo em não ter feito ele com mais afinco, assim. Hoje, entendendo realmente o cristianismo de maneira mais clara, eu acredito que se eu tivesse feito mais preocupado em aprender realmente sobre a teologia, eu teria adquirido muito mais conhecimento e hoje eu estaria usufruindo desse conhecimento. Mas à época a gente só queria, não, vamos finalizar esse curso, vamos se formar, vamos fazer as provas que tiver que fazer, vai a toque de caixa pra gente formar. Só um minutinho, só porque aqui quem sabe faz ao vivo, tá, pessoal? Vou pedir pra você só ir um pouquinho pra trás aqui pro enquadramento da câmera pegar melhor em você. Só Vamos um pouquinho mais. Vamos lá. Troca aí, Delon, por favor. Beleza, maravilha. Então, e aí, se formou em teologia, entrou PM Santa Catarina. Isso, entrei na PM Santa Catarina. Por sinal, teve agora, né, o concurso? Por sinal, teve o concurso agora. Tivemos alguns alunos, depois a gente vai chegar nessa parte aí, tivemos alguns alunos da nossa mentoria que tiveram o êxito em ser aprovados nessa primeira fase agora. Vamos para a próxima fase, que é o TAF. Né? Então, assim, teve concurso agora. Lá tem concurso constantemente, assim, a cada 2 anos, 3 anos no máximo, sempre tem. O último foi em 2019, o último tinha sido 2015. E assim vai. Por sinal, já vou aproveitar o momento, né? O pessoal que está assistindo aí, às vezes não conhece o nosso trabalho. A gente trabalha, professor Hansky, que trabalhamos com resumos para concursos. Nós trabalhamos também com recursos de redação. A gente tem um resultado, graças a Deus, muito bom, de 884 recursos deferidos, algum até com 20 pontos. Nossa. Nós também trabalhamos com correções de redação e também aulas de redação. Professor, quero saber mais. Quanto que é? Qual o valor? Como é que é, cara? Aí você tem que procurar aqui na descrição pra gente não ficar perdendo tempo falando dos detalhes. Só pra você saber com o que a gente trabalha. E você, Vandré? Conta pra gente só com o que você trabalha para o pessoal saber aí, por gentileza. Hoje também a gente trabalha com a parte da mentoria, né? A gente pega o aluno pela mão e leva ele até o dia da prova, ensinando os caminhos que ele tem que fazer, como que ele tem que estudar de maneira adequada para que ele consiga ter as aprovações. Só se ele quiser. Só se ele quiser. A gente só oferece como o caminho, né? A gente dá o caminho e ele vai seguindo as nossas dicas, vai seguindo as nossas orientações para que ele consiga obter êxito, né, na prova. Você também trabalha com qual matéria? Eu trabalho com a legislação institucional das polícias militares, polícia civil. Elas se parecem? Por que eu gosto de falar sobre isso? Por que eu gosto de dar essa disciplina, né, de lecionar essas disciplinas? Bicho, é polícia mesmo, né? Acelerado full. Porque hoje é que eu sou um pouco mais tranquilo. O CFO me forjou para ser um pouco mais tranquilo, porque eu era extremamente bem mais acelerado. E aí, por que eu gosto dessa disciplina? Aí o pessoal fala assim, professor, essa matéria é fácil, é só ler a lei e vai cair o que está escrito. É fácil se você souber
como que a banca vai cobrar e o que que a banca vai cobrar. Então, eu gosto de ler bastante sobre essas leis e tá buscando aonde que a banca vai pegar. Igual na de Santa Catarina, eu fiz um curso específico para a legislação da Polícia Militar. Eu falei as 8 questões da prova, eu falei durante as aulas. Caraca. Porque assim, a gente vai orientando, a gente fala assim, ó, esse artigo aqui, vocês dão uma atenção especial aqui porque ela vai mudar uma palavrinha, ela vai mudar um não, ela vai mudar por talvez, ela vai mudar um nunca por às vezes. Então assim, é nesses pontos que a gente gosta de pegar essas disciplinas. E principalmente as das polícias militares, elas vieram naquele período pós regime de militar. Só arrumar aqui a iluminação. Vieram no pós-regime militar. Então, com isso, as polícias militares elas foram criando as suas próprias legislações a partir daquele momento que finalizou o regime militar. Então, basicamente, elas pegaram o regulamento do Exército e foram adaptando para as realidades delas. Então, tem uma lei de base. São as legislações do Exército que servem de base para as polícias militares. Então aí vai fazendo as vinculações entre elas e elas acabam sendo muito parecidas às legislações. Então a gente faz o quê? A gente pega, vê o que a banca gosta de cobrar, se a banca ela é muito legalista, se ela pega somente fragmentos, se ela muda o sentido da palavra, isso faz toda a diferença na hora de fazer a prova. E aí eu te pergunto, André, de onde veio teu nome? Vandré, alguém pegou o Vander com o André, que forçou a barra aí, parece meu nome, né? É um nome diferente mesmo. Cara, é porque na época eu venho de uma realidade muito, muito diferente, né? Assim, eu venho de Santa Catarina, a gente vem eu nasci e me criei numa comunidade muito humilde lá em Florianópolis, né? No Morro do Mocotó. Pensei que você ia falar Jurerê Internacional. Nossa, cara, eu trabalhei lá, tive o privilégio de trabalhar lá em Jurerê Internacional. Tem que falar inglês, né? Tinha que falar, mas eu não dominava, né? Eu só falava com os gringos, né? O gringo era de praxe, o espanhol ali, a gente enrolava bastante para poder conversar com os argentinos. Mas, aí como eu vinha falando, eu venho de uma comunidade muito, muito carente lá de Santa Catarina, de Florianópolis. E aí, meus pais, quando se conheceram, eles foram pro interior, mais interior ainda. E aí, lá no interior, na época, não sei se não tinha ultrassom, não sei o que tinha, que a gravidez da minha mãe, todos os vizinhos, todo mundo falava que ia ser uma menina. Então, já tinha um nome, que era Gabriela. Não, o jeito todo que ela tá é uma gravidez de menina. Aí, quando nasceu eles ficaram apavorados e não tinham o que fazer. E agora, o que a gente vai fazer? Aí, o meu pai disse que saiu dentro do quarto, olhou assim, tinha um quadro geral do Vandré. Na época, né, porque foi finalização do regime militar. Nome de polícia. Exatamente. Aí virou... Seu nome de santo é de cantor. Aí virou... meu pai disse, vai Vandré mesmo.